Em 2014, o Brasil parecia ter uma oportunidade de melhorar nossos índices educacionais. Ao menos, assim anunciava. E a partir deste ano de 2020, os alunos dos 26 estados e do Distrito Federal vão estudar pela Base Nacional Comum Curricular. É um documento que é referência obrigatória para a elaboração dos currículos escolares. Essa base curricular quer pensar a formação do estudante de maneira ampla, como aluno, cidadão e também futuro trabalhador. De acordo com o documento, o Conselho Nacional de Educação vai guiar de uma maneira bem específica temas como orientação sexual e identidade de gênero. O documento serve de referência para todas as escolas do país, públicas e particulares. É a primeira vez que o Brasil tem uma base comum curricular. A base também terá impacto na formação de professores, na compra de livros didáticos e na elaboração de exames em larga escala. Isso tudo é a base para a construção de um currículo mais afinado de norte a sul do Brasil. A Base Nacional Comum Curricular, conhecida como BNCC, foi o documento em que muitos depositaram essa esperança. Era a primeira vez que o Brasil teria um currículo obrigatório para todas as escolas. Essa prática não é novidade no mundo. Muitos dos países desenvolvidos a adotam como forma do governo padronizar e controlar a educação básica. Em países como Inglaterra, Finlândia, Portugal e Coreia do Sul, o currículo nacional obrigatório estabelece um mínimo que cada escola deve lecionar, permitindo a personalização da maior parte do currículo. Grande parte desses currículos entendem que o básico é a alfabetização, as ciências exatas e os objetivos de aprendizagem. Em alguns outros países, como nos Estados Unidos, a ideia de um currículo unificado gerou intensos debates. A tradição americana de forte liberdade federativa fez com que alguns dos estados não aderissem ao currículo. O currículo obrigatório parece ser uma balança em que os governos escolhem um dos lados: mais liberdade das escolas e menor controle da qualidade, e menos liberdade das escolas e maior controle da qualidade. No Brasil, não foi necessário fazer essa escolha. Abrimos mão da liberdade sem perseguirmos a qualidade. O documento aprovado não seguiu as boas práticas de currículo comum dos países desenvolvidos. Tem duas coisas, né? Uma é uma ignorância mesmo, né? Fazer o currículo é uma das coisas, um currículo bem feito, das coisas mais difíceis que tem, porque você tem que conhecer muito bem a disciplina e organizar a estrutura, como você descreve o desenrolar daquela disciplina para um professor, para ajudar ele no planejamento, de uma maneira muito detalhada. Quando você olha um documento de um país desenvolvido, e esse exemplo, eu volto ao exemplo de ler com fluência de 60 palavras por minuto no primeiro ano, você olha em volta e fala, olha, acabou. Então, fulano, que está há 40 edições vendendo o livro, que nunca vai chegar nesse padrão, vai deixar de vender, né? Então, você tem a pessoa, todo mundo que estava trabalhando lá na base, olhando, bom, o custo para você implementar uma base realmente de qualidade, significa que os meus amigos, todos aqui que estão aqui me ajudando a escrever essa base, vão perder espaço. Aí não vale a pena. Então, junta a fome com a vontade de comer. Dá um trabalho desgraçado para você fazer a base, né? E vai ter um grupinho extremamente poderoso que vai sair prejudicado. Qual é a chance disso acontecer? Nenhuma. Foi o que aconteceu. Ao contrário de currículos que estabelecem metas e conteúdos básicos para o essencial, a BNCC usou 600 páginas para descrever todas as disciplinas, em todos os anos. O documento descreve várias vezes o tipo de aluno que gostaria de formar, transformando o documento em um gabarito de visão de mundo e reduzindo significativamente a margem de liberdade da escola. Você veja, o grande educador americano John Taylor Gatto, ele descobriu o óbvio. Ele diz, você só ensina para o sujeito o que ele quer aprender. Se ele não quer aprender, ele não vai aprender. Então, você tem que pegar as pessoas e dar a elas a oportunidade da educação, não a obrigatoriedade da educação. Então, o que eles chamam de democratização da educação é uma imposição tirânica. Quer dizer, você está amarrando a mão do cara e dizendo que é um direito dele. É aquela ideia do governo centralizador, onde você vai planejar todos os passos do cidadão. Por que é que não se atém a coisas que são mínimas, mas essenciais?
Por que é que tem que haver uma ementa colocada para cada uma daquelas coisas que serão ensinadas? E o que é que resguarda uma instituição particular ou instituição que tem um viés cristão de ensino, de que nessas coisas que são demandadas que você ensine, existam coisas que são contra os princípios que você abraça? Então é o Estado avançando aí os limites. Em um dos sites da BNCC, podemos explorar a matriz do currículo que será implementada em todas as escolas do país. Dentro de cada etapa de ensino, temos a disciplina e a série. Em cada disciplina há os temas, os objetivos de conhecimento, as habilidades que serão trabalhadas e, por fim, o que o aluno deve aprender. No primeiro ano do ensino médio, na disciplina de Ética e Cultura, encontramos a ideologia de gênero e sua agenda. Dentro da área na prática, a escola deve fazer os alunos terem contato com indivíduos que escapam à lógica cisgênero. Ainda nessa disciplina, o aluno entrará em contato com novas formas de parentalidade contemporânea. Outra questão trabalhada na disciplina de Ética e Cultura do primeiro ano do ensino médio é o conhecimento e funcionamento do tráfico de drogas. Na disciplina de Geografia, temos a xenofobia, o racismo e o fascismo agrupados no mesmo objeto de conhecimento. Assim como nos livros pedagógicos de Mário Schmidt, a atuação da polícia militar e o genocídio negro aparecem lado a lado. Em Sociologia, encontramos descritos como principais movimentos sociais do Brasil a organização Movimento Sem Terra e a Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Dentro do mesmo assunto, observamos algo inusitado. 2 tópicos falando sobre o papel dos movimentos sociais no processo de impeachment de Fernando Collor e Dilma Rousseff. O que está diferente entre os dois? A palavra impeachment, para o caso de Dilma, está entre aspas. O que os autores do currículo querem dizer com isso? Encontramos no documento conteúdos como os padrões de beleza em corpos gordos, padrões de gênero e heteronormatividade nas sociedades burguesas. Afinal, qual o objetivo desse currículo comum que será obrigatório para todas as escolas? Então, isso é a centralização, né, de uma visão de federação nossa que é totalmente desfigurada. Resultado, nós temos Base Nacional Curricular Comum, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Tudo no Brasil é único, é unificado, é centralizado, é federal, são leis próprias para aquele setor, mas com efeito e impacto nacional. Eu não sei se em Cuba tem um negócio assim. O Estado educando meu filho, não quero mais isso. Não quero doutrinas de Estado ou orientações de Estado, não quero... quero ele livre, quero ele um pensador livre. E o Estado falha tremendamente nessa entrega. Não é do interesse do Estado um pensador livre. O meu maior medo como pai não é que a minha filha aprenda que Che Guevara foi bom. Se ela aprender isso, ela vai chegar em casa, vai conversar comigo, eu vou dizer para ela que é mentira, vou mostrar para ela que é mentira. Eu não estou preocupado com isso. Agora eu estou preocupado que ela não tenha uma consciência individual, que ela não tenha um eu desenvolvido ao ponto de ouvir aquilo e duvidar, e vir falar comigo, e ir atrás, ou ir atrás por si só, ir atrás por ela mesma. O papel da escola é ensinar a ler, a escrever. Você ensina a escrever, ensina a fazer conta, ensina a química, ensina a física. Quando você vê uma criança de 2, 3, 4 anos fazendo algazarra na rua, se atirando no chão, você fala que criança mal educada. Quem educa é a família. Nos conteúdos que temos em comum com o currículo de países desenvolvidos, também não seguimos as boas práticas. Usamos metas pouco claras, não temos objetivos quantificáveis e os prazos são mal definidos para as metas educacionais. Tudo isso afastou o currículo brasileiro de casos bem-sucedidos como Finlândia, Coreia do Sul, Inglaterra e Portugal. Países que usam com sucesso o currículo comum para progredir nos índices internacionais, descrevendo suas metas e seguindo o modelo que abandonamos. E aí você lê os documentos de Portugal e encontra lá os indicadores de influência para cada ano. Tá? As crianças têm de ler uma quantidade específica de palavras, palavras isoladas por minuto, pseudo-palavras e textos. A má formação criou um problema cíclico. Os novos pedagogos não estão aptos para educarem os novos alunos. E os novos alunos não estão sendo habilitados para serem bons pedagogos.
nossos alunos não conseguem ler, compreender e muito menos interpretar um texto de 10 linhas. Na educação, tudo começa pelo ensino da leitura e da escrita. Então, como podemos discutir seriamente o que as crianças estão aprendendo se no Brasil cerca de 55% dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental não têm conhecimento suficiente em leitura? Ou seja, nós estamos diante de um quadro em que os alunos não aprendem a ler. Então veja, primeiro você precisa, na educação, consolidar a aprendizagem da leitura. Primeiro, a criança aprende a ler para depois ler para aprender.